Então, passei no vestibular. Puxa vida, que legal, meus parabéns. E você passou em quê? História. Ah, história. Poxa, vai ser professor? Ok, tô fazendo uma dramatização bastante dramática da cena, mas não foi tão diferente da realidade assim a maneira como as pessoas reagiram quando eu passei no vestibular para história. E isso já faz algum tempo. Isso foi há 11 anos atrás. Tô ficando velho. Eu prestei o vestibular em 2008, início de 2009, que foi o resultado que eu tinha passado para a história. E eu fiz dois vestibulares, no caso, para o UDESC e para UFSC. Os dois aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. E o que é irônico é que eu tinha expectativa de entrar na UDESC e não na UFSC. E acabou que eu passei na UFSC. E não saí de lá até hoje, mas não na graduação. Eu terminei a graduação mais ou menos no tempo esperado e continuei no mestrado, doutorado e assim por diante. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu queria falar um pouco a respeito das minhas escolhas, né? Por que eu escolhi fazer história. E basicamente eu consigo lembrar de dois motivos, para ser bem sincero, bem honesto. O primeiro é relacionado à minha escolarização. Eu desde sétima, oitava série, eu tive um professor de história muito bom, que era o Charles Silva. Na sétima série, ele se tornou nosso professor de história na escola onde eu estudava. E a maneira como ele ensinava, como ele explicava, aquilo conseguia dar vida pro conteúdo que eu me animei bastante. Eu achei aquilo fantástico. Ele me fazia ter vontade de prestar atenção na aula. E aquele assunto me interessava. Eu gostava daquilo. Eu mudei de escola, né? Fui pro ensino médio num curso e colégio preparatório para vestibular aqui de Florianópolis. E lá tínhamos outros professores de história, também muito bons. Mas eu destacaria mesmo o professor Walter Barbieri Júnior, que dava História Geral, e eu amava as aulas dele, também pelo mesmo motivo. História do Brasil a gente tinha o professor Felipe, que também era um cara sensacional, dava aulas bastante interessantes, né? Pelo menos para mim, não respondo pelos meus colegas. E para mim isso foi um divisor de águas, porque eu era um péssimo aluno. Sinceramente, falando bem honestamente, eu era um péssimo aluno. Eu, ensino fundamental especialmente, eu era terrível. Eu aproveitava a escola ao máximo. Eu ficava até a última prova final possível. Algumas matérias que eu não tinha jeito mesmo. Matemática, desenho geométrico, outras que eram um desastre. E, bom, quem me conhece pessoalmente sabe que a minha noção de matemática até hoje é... Enfim, vamos voltar pro assunto. E aquilo me fazia ter uma outra relação com a escola, de que eu gostava daqueles assuntos. Até mesmo no ensino médio, quando eu já tinha daí uma outra percepção, eu já me dedicava um pouco melhor para as aulas e tudo mais. Só que as aulas de história, e não só história, mas também geografia, algumas de português, especialmente voltado para a literatura, enfim, as disciplinas voltadas para as ciências humanas me faziam ter uma outra relação com a escola, com o aprendizado, me faziam ter gosto por aprender. E, bom, já estou me desviando um pouquinho do que eu queria falar, mas vamos para o segundo motivo. É quando que eu escolhi fazer história. Eu estava no terceirão, no terceiro ano, em 2008, e nós tínhamos simulados no colégio, no curso que a gente fazia, e ali começava já, bom, que curso você quer fazer? E muitos colocavam, então, medicina, arquitetura, engenharia, ciência da computação, administração, enfim, diferentes escolhas que os meus colegas faziam.
E, bom, meu primeiro simulado, eu não marquei história, eu marquei psicologia. Psicologia era uma das áreas que eu tinha interesse, né? Um dos cursos que eu gostaria de ter feito, né? Naquele momento. E também direito, né? Até o segundo ano eu dizia que eu queria fazer direito. Depois eu mudei de ideia, né? Mas no segundo simulado, no segundo trimestre daquele ano, eu já marquei história. Isso foi uma surpresa para os meus colegas, para os professores, para a direção, para todo mundo. A lógica era mais ou menos assim, tá, o que esse cara quer desperdiçar fazendo história? Por que ele está desperdiçando tempo, dinheiro dos pais, investindo num curso aqui, se ele quer fazer história? Era mais ou menos essa a ideia. Eu acho que os únicos que ficaram felizes de verdade com a escolha foram os próprios professores de história. Mas deixa pra lá. E eu fui fazer o vestibular. Na hora de marcar na ficha, preencher e tal, eu marquei história. Tanto na UFSC quanto na UDESC. Isso quer dizer que eu estava 100% seguro do que eu queria fazer? Não. O medo que eu tinha era muito grande com relação a dois assuntos, especialmente. Um é que quando todo mundo falava, você quer ser professor? Eu dizia, não, nunca vou pisar numa sala de aula. Mas na verdade não era uma rejeição à carreira de professor, é porque eu tinha muito medo. Eu era muito tímido e eu não me via capaz de dar uma aula, de entrar numa sala de aula e ensinar sobre determinado assunto. Especialmente eu não me via capaz de dar a mesma aula que eu tinha com aqueles professores que eu tanto valorizava. Mas o segundo assunto, ou o segundo motivo que me dava medo, era justamente uma lenda que corria e corre até hoje de que, cuidado, você vai entrar na faculdade de História, vão te doutrinar. Porque lá tem professores esquerdistas, tem professores comunistas que vão doutrinar você para ser um outro esquerdista e aceitar tudo que eles falam. E eu tinha medo disso. Mas eu fiz o vestibular assim mesmo. Entrei. Passei. Apesar da pouca torcida de alguns, entrei. Alguns colegas meus, amigos na época, não entraram, isso gerou uma certa briga entre nós, eu perdi alguns amigos, mas lá estava eu, então em março de 2009, iniciando a minha jornada pela história. Eu era agora um estudante universitário do curso de História, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. E os medos continuaram. E o que eu fiz com esses medos? Fui alimentando eles por um certo tempo. Tive algumas disciplinas de introdução muito interessantes. Teve umas que eu... Uma especialmente eu acho que foi péssimo. História antiga, a gente não teve história antiga. Essa é a verdade. Mas outros professores muito bons em outras disciplinas. As disciplinas da área da educação eu rejeitava. Outros colegas também. Verdade seja dita. E lá pelas tantas eu fui avançando ao longo do curso e aquele medinho de que, bom, mas aonde que vai começar a doutrinação? E não chegou. Claro, alguns professores se deixavam perceber qual era a visão política, religiosa, social que eles tinham e que eu não concordava muito, mas também não sabia expressar adequadamente o porquê. E quando eu falo adequadamente, eu falo no seguinte sentido, de ter um bom embasamento, de ter uma defesa lógica daquilo que a gente acredita, em vez de acreditar em qualquer porcaria que a gente veja por aí. Só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos nessa mesma época que eu lembro de ter contato em alguns desses fóruns no Orkut, alguma dessas comunidades, de um nome até então pouco conhecido, um tal de Olavo de Carvalho. E eu ficava preocupado com algumas coisas que esse cara dizia, pensando, poxa vida, será que é isso mesmo que me espera? Encurtando um pouco a história,
porque em outros momentos eu pretendo falar um pouco mais a respeito dessa relação que eu tive com o curso de História, a doutrinação não veio. E chegou um momento em que eu entendi, finalmente, que esse não era o objetivo dos meus professores, que esse não era o objetivo de ninguém ali dentro, não era o objetivo dos demais estudantes, de quem se organizava no DCE, quem se organizava nos centros acadêmicos, enfim, em nenhum desse momento. Tinham pessoas que claramente deixavam explícita sua posição política, que lutavam por aquilo que defendiam, mas que a tal da doutrinação que se eu falar por aí não era real. E a partir do momento em que eu não me fechei, em que eu me permiti essa experiência, em que eu fui ver de fato como que eram as coisas, por conta própria, é que eu fui descobrir então qual era a verdade. O que de fato acontecia nos cursos de história. E vejam que surpreendente, a maioria das pessoas está no curso de história para aprender história. As pessoas querem aprender história. Como? Através de livros, através de fontes, querendo aprender como relacionar essas duas coisas e as próprias cargas de leitura que as disciplinas nos impunham, não dava tempo para a doutrinação. Ou você lia, ou você aprendia, ou você ia atrás daquilo que era do seu interesse, para além daquilo que estava dado nas disciplinas, ou você não fazia nada. O que era possível também, tinha gente que fazia. Mas não era esse o meu objetivo. Até porque no início eu fiquei bem perdido com carga de leitura, com objetivos, com uma série de outras coisas que num outro momento eu falo aqui com vocês.